Hoje, dia 3 de junho de 2022, o programa Memória e História Oral, em parceria com o Museu Devaney, entrevista Tiago Carvalho, coordenador de ginástica rítmica do município de Santos. Tiago, bom dia. Bom dia. Bem. Tiago, vamos começar desde o início mesmo. Data e local de nascimento e o nome dos seus pais, por favor. Eu nasci aqui em Santos, dia 25 de maio de 1983. Meu pai chamava João Afonso Carvalho e minha mãe chama Sandra Regina Hermenegildo Carvalho. A profissão do seu pai? O meu pai era motorista autônomo e minha mãe, ela fez alguns anos de educação física, depois ela engravidou e acabou abdicando da profissão para cuidar dos filhos. E virou do lar. E vocês moravam onde na época do seu nascimento? Eu nasci no BNH, onde é atrás do shopping Praia Mar. Naquela época o shopping não existia, era um enorme campo. E depois nós nos mudamos quando eu tinha mais ou menos 9 anos, a gente se mudou para o Canal 6, a rua atrás do batalhão da Polícia Militar, da DPM. Acho que foi minha primeira experiência com esporte, foi lá na DPM, se eu não me engano. Eu ainda morava no BNH, mas foi minha primeira experiência com esporte, foi na DPM. O primeiro colégio? Você estudou onde? Eu estudei no Jardim do Garibaldo, era uma escola que tinha próximo de casa, a gente só atravessava o campo e a pracinha do INPS, e aí eu já estava na escola. E depois do Jardim Garibaldi? Eu fui para o Jean Piaget, aí eu terminei os estudos no Santa Cecília, porque eu consegui uma bolsa por conta do esporte, e fiz a faculdade da FEFES Unimes. Tá, então, como é que começa a sua vida no esporte? Desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa e a gente teve, tanto eu quanto minha irmã, a gente teve muito estímulo para praticar esporte, porque minha mãe também era muito ativa. Minha mãe jogava vôlei, participava de competições pela cidade, enfim, ela tinha uma história dentro do esporte e ela incentivava que a gente praticasse também. Então, quando eu era bem pequenininho, eu comecei a fazer natação na DPM. E depois de lá, o mesmo professor dava aula no Brasil e me convidou para fazer um projeto de natação no Brasil Futebol Clube. Eu nem imaginava que lá existia ginástica. Então, eu tinha 8 anos nessa época. A entrada da natação era pelo outro lado, a entrada da ginástica era pela Jurubatuba, a natação era uma outra portinha que tinha pelo outro lado. O ginásio da ginástica era do outro lado da pista de atletismo, então eu não fazia ideia do que era. Funcionava lá a faculdade? E era lá, exato. E eu não tinha ideia do que era esse esporte. E um dia eu estava alongando antes da natação e o professor da ginástica estava correndo na pista com os meninos e aí ele viu e conversou com o professor da natação, pediu para que eu fizesse um teste na ginástica. Era o Blanco já? Era o Blanco, que era o coordenador. O professor que pediu que eu fizesse o teste chama Carlinhos, né? Ele está vivo até hoje. E aí, desde que eu pisei no ginásio, com 8 anos, eu tive a sensação que lá era o lugar que eu queria estar pro resto da minha vida. É uma coisa muito maluca. É uma coisa... Passou no teste, obviamente? Passei no teste. O teste era fácil para mim, eu achei fácil, era só andar em cima de uns colchões coloridos e pular, e era tudo muito divertido e era muito colorido e muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e para criança chamava muita atenção e eu era uma criança muito ativa
Então eu fiquei encantado com tudo que eu vi. Aí eu passei no teste, a gente começou a treinar 3 vezes na semana, um pouquinho depois passou para todos os dias. E aí logo eu estava na equipe de competição. Com quantos anos você entrou na equipe de competição? 9 anos. Nossa, não lembro só depois. Alguns meses depois, né? Porque as competições eram onde? Aconteceu onde? Aqui em Santos, São Paulo? A princípio, a gente participava de competições de iniciação que tinham aqui no Rebouças, né? Lá no próprio clube faziam alguns festivais internos. E depois a gente começou a participar de competições mais importantes da federação, campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, e aí a gente viajava mais para competir. No meio desse processo de treinamento, eu descobri que minha mãe havia feito ginástica e nunca tinha me falado. Olhando uma caixa de fotos antiga, eu vi uma foto dela de colã e descobri que ela tinha feito e nunca tinha me falado. Ela fez no Vasco da Gama, com... talvez eu erre o nome do professor, mas eu acho que era Pércio, alguma coisa assim. Era um professor que tinha aqui antes do Blanco chegar. Ela fez um pouquinho de tempo, experimentou, não chegou a competir, mas gostava muito, só fez algumas apresentações, né? E depois seguiu no vôlei mesmo. E aí você continua e até que ano na ginástica olímpica? Eu... Porque agora não chama mais ginástica olímpica, né? Chama ginástica artística agora. Eu continuei até entrar na faculdade. Eu parei com 18 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu escolhi me dedicar mais à faculdade, comecei a fazer estágio, dar aula e eu não conseguia conciliar a vida de atleta com a vida de... Mas isso você já tinha participado de brasileiros? Já. E aí você quais as suas premiações? Eu competi muitos anos em jogos regionais. No finzinho da minha carreira, já competia jogos regionais por São Vicente, que já não estava mais na equipe de Santos, então eu competia por São Vicente. Eu competi campeonato universitário também, para conseguir desconto na faculdade. Participei de brasileiros, classificamos para Pan-Americano. A gente a equipe do Brasil Futebol Clube é uma equipe muito vitoriosa, né? Eu não era um dos melhores atletas dentro da equipe, porque tinham muitos bons atletas lá, mas eu estava ali dentro do grupo que era muito campeão. Então, eu ia no embalo do grupo. Então, era muito valioso para mim também, porque as competições que eram por equipes, por exemplo, eu estava sempre envolvido. E os treinos eram diários? Você ia para a escola no Santa de manhã, no Brasil à tarde? Eu ia direto do colégio para a escola. Às vezes eu almoçava na escola e já ia andando pro treino, porque o treino começava às 2h. E era inadmissível atrasar, porque a disciplina é algo que a gente tem muito latente no esporte. Então, e mesmo se a gente atrasa algo no início do treino, a gente acaba perdendo partes importantes, como o aquecimento, o cuidado com o nosso corpo. Então, eu nunca atrasava e ia direto pro ginásio e treinava até às 6h. Às vezes a gente fazia 2 períodos, às vezes a gente treinava sábado ou domingo quando estivesse perto de competição. Então, é uma rotina muito... puxada, né? Porque é um esporte de muita perfeição, né? O gesto esportivo da ginástica é muito difícil. Então, para chegar, né, nesse nível de perfeição, precisa de muita repetição. E aí não tem como chegar nesse nível sem treinar muito. Então, a gente tinha que repetir bastante. E hoje em dia ainda tem a ginástica rítmica aqui só no Rebouças ou lá ainda tem? No Brasil? Lá no Brasil continua. Tudo foi reformulado, inclusive o clube, a estrutura física do clube foi reformulada. Os professores que seguem lá, a maioria deles treinaram comigo na minha época, então houve uma reformulação na parte técnica dos profissionais que trabalham lá.
Todos que estão lá são apaixonados pelo esporte, muito envolvidos e tem esse ímpeto de fazer a modalidade crescer e desenvolver a ginástica, porque viveram lá e viram aquilo tudo acontecer, né? Viram aquilo tudo ser construído. E segue lá, firme. Dentro da prefeitura nós temos um núcleo que é no M. Nascimento. Lá é um dos melhores ginásios do Brasil em aparelhagem, na Zona Noroeste. É um ginásio enorme, leva o nome do Marcos de Rosses. Ele comporta muitos atletas, a aparelhagem é todinha importada, uma das melhores do mundo. Então, quando teve os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, muitas equipes vieram para cá para fazer a aclimatação, usar os aparelhos e depois foram para os Jogos. O que nós temos aqui é de alto nível, de muita qualidade na ginástica artística. Ô, Thiago, me explica uma coisa, por que mudar de ginástica olímpica para ginástica artística? Mudou alguma coisa nos exercícios, na apresentação? O que aconteceu? Nas regras e no esporte em si, não mudou nada. Mas mundialmente, sempre, fora do Brasil, sempre foi conhecido como Artistic Gymnastics. E na hora de traduzir para o Brasil, é que traduziram para a ginástica olímpica. Só que dentro das Olimpíadas existiam outras modalidades, como a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Então ficava confuso na hora de explicar. E aí, eu não lembro se foi em 2000 ou 2001, que traduziram ao pé da letra o nome da modalidade para a ginástica artística. E a ginástica rítmica é outra modalidade? É outra modalidade dentro das modalidades ginásticas, que também é uma modalidade olímpica, faz parte do programa olímpico e que também trabalhamos aqui na prefeitura. Inclusive, eu aqui estou à frente da ginástica rítmica atualmente. No Rebouças nós temos um núcleo, mas a equipe mesmo de competição trabalha no CEP, no Clube dos Empregados da Petrobras, que é uma parceria que a prefeitura tem com o clube. 2004? No 2004, aqui na Dino Bueno. Isso. 2004 é do Brasil? Sim, é o CEP. Da Petrobras. Lei 2004. Ô, Thiago, então vamos pular para a universidade. Aí você entra na FEFES e para a ginástica. Eu parei de uma vez, eu não fui parando, não tive um processo de destreinamento. Eu resolvi que ia parar para poder começar a trabalhar. Não indico isso porque o corpo sente e sofre muito, mas foi uma escolha que eu fiz, né? Então, arco com as consequências até hoje. Sinto muitas dores e tudo mais, não é o correto a se fazer. O correto é passar por um processo de destreinamento para que você acostume o seu corpo a diminuir as cargas de treino, né? Eu parei de treinar e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar direto com a ginástica rítmica. Eu trabalhava no Clube de Regata Santista, antes de demolirem. E escolhi trabalhar com a ginástica rítmica porque, na época, era muito mais fácil começar um trabalho de ginástica rítmica porque era mais barato. Trabalhar com a ginástica rítmica não necessitava compra de aparelhos caros como argolas, cavalos, trave de equilíbrio, enfim. A gente só precisava de um espaço e de aparelhos que são manipuláveis, bola, fita, e são coisas que a gente consegue e tem mais acesso porque empresas brasileiras fazem e não são tão caras. Então eu comecei a trabalhar com a ginástica rítmica nesse momento. A modalidade é bola, fita e o arco, é isso? Tem arco, tem corda, tem massas, que parece 2 bastões, e tem provas individuais e em conjuntos também. O Brasil é expoente? O Brasil é 5 vezes campeão pan-americano, tem medalhas em Copa do Mundo, tem medalhas em Campeonato Mundial
e tem atletas muito boas que podem figurar internacionalmente daqui a uns anos com um plano de trabalho que a confederação traçou. Por enquanto não despontou tanto quanto a ginástica artística. Eu acho que faltou um pouquinho de investimento, mas eu acho que com luz em cima e investimento, o Brasil tem tudo para conquistar os lugares mais altos do pódio, porque o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem talento, tem muita... E tem alguma santista, assim, que desponta, que despontou? Santos tem muitas ginastas boas e teve muitas ginastas boas, né? Atualmente nós temos muitas ginastas que estão no cenário nacional, que participam de campeonatos brasileiros, que são finalistas, que estão num processo, né, para participar de seletivas, enfim. Nós temos ginastas que já são seleção paulista, que é um passo antes da seleção brasileira, e estamos trabalhando para conquistar degraus mais altos. Mas a ginástica é um processo muito longo, né? É quase como o balé clássico. São muitos anos de um processo pedagógico muito longo. Com 4 anos as crianças começam na ginástica. Nós temos, eu não consigo dar aula para essa idade. Precisa ter toda uma didática e um perfil para isso. É incrível trabalhar com as crianças dessa faixa etária, porque elas retribuem o amor e o carinho, e elas são muito inteligentes e ensinam muito, e precisa ser muito, o professor precisa ser muito auspicioso para ensinar. E eu não consigo trabalhar com essa idade. Mas nós temos turmas de baby, elas aprendem desde 4 anos os primeiros passos mesmo, a caminhar na meia ponta, a sentir a musculatura, a despertar a musculatura, porque é um esporte muito completo. Então elas precisam ter muita noção corporal e noção do espaço também, porque além do corpo elas manipulam aparelhos, lançam, recuperam, então elas precisam ter uma noção espacial muito boa. E isso só é aprendido e conquistado com muita repetição. E vai até que idade, mais ou menos? Vai até onde o corpo aguentar. Eu já tive ginastas competindo com 27, 28 anos em alto nível. E rendendo bem, e trazendo títulos e competindo sem pretensão de parar, né? Algumas engravidaram, aí tiveram que parar, enfim, por algum motivo tiveram que mudar o percurso, mas é possível treinar até... Algumas engravidaram, voltaram depois de ter o nenê, conseguiram competir em alto nível novamente, então é um esporte que para o corpo não é tão sacrificante, nem tão maçante, né? Porque... Tem impacto, né? Trabalha muitas articulações porque é um esporte muito plástico, precisa ter muita flexibilidade, não tem como fugir disso. E isso é trabalhado todos os dias, durante muitas horas, né? Acaba lesionando, porque no alto rendimento se lesiona, não tem como fugir disso, mas ainda assim é mais suave para o corpo. Porque o movimento da ginástica está muito ligado ao prazer, porque é preciso passar com o movimento, contar uma história com o corpo. Então, as ginastas com as coreografias precisam contar uma história. Então, se a ginasta não estiver sentindo aquilo e não tiver relação do prazer com o que ela está treinando, com o que ela está querendo mostrar, dificilmente ela consegue... Exato. Então eu acho que elas conseguem ficar mais tempo no esporte por conta disso. E eu arrisco a dizer que as que ficam mais tempo alcançam essa peculiaridade de se expressar muito melhor.
porque elas já viveram muito mais coisas e elas conseguem se expressar muito melhor. Elas já sofreram por amor, elas já tiveram decepções, elas já tiveram muitas alegrias, já tiveram grandes perdas, então elas conseguem transmitir isso de uma maneira mais intensa, exatamente. E você fica... Como é que você chegou na prefeitura? Você estava no Regatas, você estava montando, né? Uhum. A partir daí... Eu conheci a ginástica rítmica em 96. Quando eu ainda era atleta, fui para uma competição internacional no Clube Sojipa, no Porto Alegre. E junto com a ginástica artística tinha a competição de ginástica rítmica. E eu fiquei encantado com a habilidade das meninas, a flexibilidade. Então eu ficava olhando toda hora a competição. E aí quando eu voltei, eu pesquisei em Santos para saber se tinha ginástica rítmica aqui. Naquela época não tinha internet, não era tão fácil descobrir as coisas. E eu descobri que tinha um projeto de ginástica rítmica aqui, era no Rebouças. E às vezes eu vinha, assistia ao treino e tal, e comecei a me interessar, ainda atleta, jovem, porque eu achava bonito o esporte. Fiz amizade com algumas atletas e a gente mantinha um contato. E quando eu fui para o Regatas trabalhar, eu fui com a Érica, que era uma ex-atleta desse projeto do Rebouças. Ela que me ensinou a ginástica, na verdade, porque ela fazia ginástica, ela tinha essa experiência, e ela me ensinou muito abertamente tudo o que ela sabia. Com muita vontade, com muita paixão, ela me fez apaixonar pelo esporte também. Então ela nunca pensou em esconder nada. Ela muito abertamente me colocou na cena, e aí eu fui estudando, e a gente foi evoluindo junto, trabalhamos muitos anos juntos. Aí o Regatas acabou. Do lado do Brasil tinha um ginásio, que era um galpão da Escola de Samba Brasil. Aí nós alugamos o galpão, começamos a trabalhar lá, fizemos uma associação. Em 2003 nos separamos, ela foi para um lugar e eu continuei aqui em Santos. E em 2009 o Negrelli me chamou para uma reunião. Ele era... Não, ele era presidente da FUPS na época. Eu acho que ele havia sido secretário anteriormente. E aí, na época, ele estava como presidente da FUPS. Ele disse que havia pesquisado e encontrado vários títulos da nossa equipe e gostaria de trazer a gente para uma estrutura melhor. Porque eu comecei a competir por São Vicente, já que aqui já havia um trabalho e eu não estava disposto a competir com o trabalho daqui, e São Vicente não tinha. Então a gente começou a levar as meninas para competir por São Vicente, jogos regionais, jogos abertos, e elas destacaram muito, ganhavam muitas medalhas, era um trabalho que começou a aparecer na mídia, então foi muito legal esse reconhecimento do Negrelli para abrir as portas para a gente começar. Então desde 2009 eu comecei aqui através da fundação, e aí em 2012, se eu não me engano, houve um concurso para técnico desportivo de ginástica rítmica, específico. Eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, 2 anos depois eles chamaram, e chamaram acho que pouquíssimo, chamaram 1 ou 2, se eu não me engano, porque como era específico, era direcionado para 1 ou 2 vagas, e aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. E aí eu comecei a organizar a ginástica na prefeitura inteira. Abrimos vários núcleos, fizemos escolinha em cima do morro, embaixo do morro, na zona noroeste, aqui no Rebouças. Organizamos a equipe de competição. Então hoje, atualmente, nós temos quase 400 crianças praticando a ginástica rítmica, espalhadas pela cidade. A equipe está muito mais coesa, nós temos uma equipe de trabalho com 5 professoras que são envolvidas, são ex-atletas, são interessadas e são tão apaixonadas quanto eu e são... E essas professoras são também da prefeitura?
Não, elas são projetos. A gente apresenta projetos anualmente no Promify. E aí esses projetos são aprovados, captados por empresa. E aí a gente distribui essas professoras em áreas onde as crianças não conseguem chegar. Então nós temos na Vila Progresso, que é o morro, uma turma. Na Vila Criativa da Penha também, que é embaixo do Morro da Penha. Aí tem no M. Nascimento, tem na Arena Santos, tem aqui. A gente conseguiu espalhar para que todo mundo tivesse isso. E aí democratiza o esporte, abre para todo mundo. A gente consegue oferecer para quem tem interesse, escolher talentos. O objetivo final, na verdade, nem é esse, né? O objetivo é proporcionar mesmo a prática para as crianças, que elas descubram alguma coisa através do movimento, através da ginástica, que elas se encontrem na ginástica e que elas sejam felizes praticando esse esporte. Mas Santos tem muito talento, então, inevitavelmente, a gente encontra e tenta trazer para o clube, tenta trabalhar um pouquinho mais forte, passo a passo a gente vai conversando com os pais, vai ajeitando as coisas e um passinho de cada vez a gente vai conquistando essas meninas e para ter uma equipe forte daqui a alguns anos. E a FUPES, ela adota alguma atleta? Tem o Adote Atleta? Tem sim. Nós participamos desse projeto, que é o projeto Adote um Atleta. A FUPES adota nossos atletas que participam dos jogos regionais, jogos abertos. Sim. É uma ajuda de custo que faz muita diferença, porque elas têm muitos gastos, né? Elas usam uma sapatilha por semana, para vocês terem uma ideia. É mesmo? De tanto que gira, a sapatilha acaba rasgando, então elas usam uma sapatilha por semana. Então, essa ajuda subsidia esses gastos que elas têm com o treinamento. Sim. Fora isso, elas não têm gastos com competição. A fundação dá o transporte, paga as inscrições, então isso facilita que a gente consiga manter as meninas do esporte, porque elas não tendo gasto, elas conseguem se dedicar mais e só pensar em treinar. A gente não precisa pensar em, por exemplo, fazer rifa ou arranjar dinheiro ou ir atrás da iniciativa privada para conseguir dinheiro para competir, por exemplo. Tá bom, Thiago. A Fundação Arquivo Memória de Santos, o Museu Devaneio, agradecem o seu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço.